Bem-vindo à família da Igreja Aba. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, Ele começa a escrever uma nova história em nossa vida. As coisas velhas já se passaram e Ele começa a fazer tudo novo. Então nós nos unimos em amor, nós nos unimos como uma família, em busca do reino de Deus em nossa vida, em busca de mudanças, em busca do mover de Deus. Nós não pretendemos ficar no mesmo lugar, mas nós queremos viver as mudanças que Deus tem para nós. Nós queremos ir além, que o Espírito de Deus esteja nos guiando em todos os momentos. Nós queremos ser a família de Cristo. Eu e você não estamos mais sozinhos. Cristo nos adotou. Cristo criou uma ponte entre nós e Deus para que nós pudéssemos ter livre acesso ao nosso Pai. Deus nos adotou em amor e Ele tem novos planos e novos sonhos para nós. Uma família não é feita de perfeição, mas é feita de pessoas buscando a perfeição em amor, em perdão, em comunhão. Uma família de Deus tem diferentes dons, diferentes talentos, diferentes belezas. A família de Deus tem um jeito especial e único de pessoas que se amam e buscam ser mais parecidos com Jesus a cada dia. Estamos dia após dia descobrindo a nossa identidade em nosso Pai. Estamos descobrindo a nossa identidade em Jesus. Estamos desenvolvendo, estamos vivendo novas experiências. Nós não estamos aqui somente para sobreviver, mas nós vamos viver. Nós vamos crescer juntos como família. Vamos marcar o mundo com a nossa identidade. Vamos marcar a nossa casa com a nossa identidade em Jesus. Ele é a nossa essência e o nosso mover. Faça parte da família Aba. Traga transformação para dentro da sua casa, através do poder de Jesus, através do amor de Jesus. Igreja Aba, um lar para pertencer. Deus constrangeu a lembrar de algumas coisas e eu acho que, de uma forma ou de outra, todo mundo já passou ou já pensou nisso que a gente vai conversar. Queria que você estivesse curvando sua cabeça. Ó Espírito Santo, eu te louvo por tudo aquilo que tu tens ministrado, tudo aquilo que tu tens me ensinado e ensinado a cada um de nós aqui presentes e online também. Louvamos a tua pessoa nesse momento, Senhor. Engrandecemos o teu nome, ó Deus Pai, pelo Espírito Santo, aquele que é nosso professor, aquele que nos ensina, leva-nos à verdade profunda. E te louvamos, Senhor Jesus, porque na tua partida tu mandaste o grande professor. Louvado sejas. Amém. Bom, nós vamos falar. Eu vou falar um pouquinho, daí são duas palavras. Inclusive, como Deus é sempre tão amoroso, né? As duas palavras é pescador, né? Pedro. Mas, bom, quando a gente nasce e começa a crescer, uma coisa se faz presente, mesmo que a gente nunca não fique pensando, mas o que é certo e o que é errado. Então, nossos pais nos ensinam, baseados naquilo que aprenderam muitas vezes dos seus pais e um pouco que aprenderam na vida. E nós, como pais, ensinamos aos nossos filhos, e isso é um modelo que nós transmitimos uns aos outros. Pais aos seus filhos. Mas Deus também tem um modelo, tem um padrão. E quando você vem à igreja, quando você começa a encontrar uma igreja bíblica que anda não segundo doutrina de homens, mas segundo aquilo que está escrito, aquilo que reflete
a pessoa do Senhor Jesus, que é a plenitude de Deus. Então, Ele é o nosso modelo na igreja. Quando você vai a uma igreja dessa e começa a aprender o que você deve falar, como você deve falar, o que você deve agir, como que você deve se comportar, não apenas num recinto de uma igreja, uma eclésia, mas fora no teu trabalho, na tua casa, com a tua esposa, com teus filhos, com o teu marido. Esse modelo nós conseguimos aprender dentro da igreja, observando o comportamento e a fé do nosso pastor, da nossa pastora, observando os líderes, os irmãos, porque em todos nós há um pouco de Jesus. Esse pouco, ele necessariamente tem que crescer para muito mais. Amém? Então, o que nós vamos falar é de um processo. Paulo falava que nós somos mudados de glória em glória, que a nossa jornada vai mudando. E a gente vai ver que na nossa vida natural também não é diferente, né, amado? Você vai ver que eu já pelos brancos, assim, você vê que já andei bastante, né? Eu já não sou tão novinho. Então, mas é interessante que eu posso parar e em uma fração de segundo eu lembro de uma brincadeira que eu fazia quando eu era moleque, 5, 6, 7 anos. A vida passa muito rápido e o tempo que a gente tem, talvez, eu acho que na minha opinião, é a maior riqueza. E ele passa, voando. Pois então, uma vez eu estava... A primeira coisa que eu lembrei quando Deus começou a colocar esse monte de ideias sobre o molde de Deus e como transformar. E eu lembrei de uma experiência que eu tive com meu filho. Daí eu pedi a permissão para falar da vida dele no culto. E o meu filho, eu tinha comprado uma bicicleta. E era engraçado, porque eu queria ensinar ele a andar de bicicleta no gramado que tinha lá em casa. E ele não queria de jeito nenhum, parecia que estava correndo, né? Não queria saber. Ele dizia, não, é muito alta, não, é muito rápida. Sempre tinha desculpa. E daí eu falava, toda a desculpa dele eu rebatia com alguma coisa. E eu até fui engambelando ele e acabei colocando ele na bicicleta, e eu segurando. E eu conseguia, nesse tempo que eu tive com ele, ver que muitas incertezas e inseguranças rodeavam a sua vida, o seu coração, limitando muita coisa que Deus teria para ele à frente. E no final das contas ali eu insistia e empurrava, pode ir, pedala aí que eu estou segurando, e ia, né? E uma hora dessa, ele pedalando, ele viu eu do lado. Quer dizer, eu larguei ele e ele foi pedalando sozinho. E ele viu que ele era capaz. Pois então, o que eu vou falar, se eu fosse tentar resumir numa palavrinha só, seria intimidade. É quando você anda lado a lado com alguém, quando você cria intimidade com alguém, você consegue compartilhar Jesus. Você consegue auxiliar esse amado, essa amada irmã na sua caminhada e vice-versa. Tiago fala, confessai vossos pecados uns aos outros e sede sarados. Não tem isso no resto da Bíblia. Não dessa forma. O ato de você ter comunhão, e é claro que agora na pandemia gera assim, mas como que eu vou ter comunhão? Eu quero.
Como é? Olha, dá um jeito, distanciamento, vai em algum lugar cumprindo todas as normas, senta com um irmão, uma cadeira de distância, alguma coisa assim, e tenha um tempo além do tudo bem. Isso é uma coisa que eu falo há décadas. Vá além do tudo bem. Você encontra as pessoas e você pede, e aí, como é que tá? Tudo bem. Mas o coração dele está em tira, ele está com dívida, ele está atolado em vícios, em pornografia, em tantas outras coisas. E eu não estou falando somente fora da igreja. Muita gente dentro da igreja tem dificuldade. E como que a gente vai chegar a tocar esse coração? Intimidade. E aonde que começa isso aí? Deus. Tudo começa com Deus. Ele é o alfa, então começa com ele. E você vai ver que Deus, ele conversava e andava com Adão. E certamente Adão conversava, Deus, olha, a Eva, isso. Não, olha, o pé de caqui está difícil, está liguento. Ele ia conversando. As dificuldades, o ato de você andar ao lado de alguém que você se importa, porque só faz isso quem se importa, amado. Ninguém vai falar contigo se não se importa contigo. Não. A Bíblia diz que se você está sem punição, é porque você não é filho, é bastardo. Só tira tempo para ficar contigo, só tira tempo para tocar a tua vida se importa, se ama você. E Deus, ele tirava tempo com Adão. E você vê que Adão falhou com Deus. Mas Deus nunca desistiu de Adão. Ele continuou se importando. Jesus, ele também fez isso. E ele... mas Deus, Jesus, está bem alto o negócio. O nível está muito alto. Eu estou bem para baixo. Mas Jesus tinha 12 apóstolos. E os que não fugiram traíram ele. Então você vai ver que assim, se fosse para olhar assim o ministério de Deus com Adão, ele teria tudo para ficar triste e frustrado. Quando você tem pessoas que você está andando com o teu filho e ele falha, quando você está andando com o teu irmão, tua irmã, e ela falha, olha, Adão falhou com Deus, Deus não desistiu. Os apóstolos falharam com Jesus de todas as formas e ele não desistiu. Mas, amado, o discipulado 1 a 1, que é basicamente o tema dessa conversa, ele fala do método ou modelo que Deus usa para transformar a minha vida e a vida de todos aqueles que permitirem ser ensinados a ser igual a Jesus. Amém? Então, se a gente for olhar, a Bíblia ela traz muitos e muitos e muitos locais onde que isso ocorre. Deus ele ensina através de Moisés no Deuteronômio que o pai deveria ensinar a lei. É como que o molde, aquele molde que Deus esperava de cada um. No andar, no sentar. O filho devia olhar o pai fazer e aprender com o pai. Então, sempre existe uma pessoa que vai ensinar a outra. E a Bíblia muitas vezes coloca o homem ensinando o homem. Mas na igreja, no Novo Testamento, a mulher ensina a mulher. E assim por diante.
Quando a gente se deixa moldar, quando entra na igreja, eu trazia ideias do que eu devia mentir pouco, que eu tinha que ser decente, que não devia levar desaforo para casa, mas dava para aguentar um pouco. E amor, falar amor, geralmente, como homem, pelo que eu aprendi na rua, nas escolas, era mais sexo, basicamente. Mas, quando a gente chega até o modelo cristão, Deus, através de todo o carinho e amor que Ele tem, através do Espírito Santo, através da Bíblia que a gente deve ler, através da oração que o pastor fala sempre, do tempo com Deus para que Ele converse contigo, muitas e muitas ministrações e muitos irmãos e irmãs que chegam para ti e dizem: querido, eu vejo que você está passando dificuldade, ou que está passando por uma fase difícil. Está precisando conversar? Amado, nós somos um corpo. E Deus, Ele usa esse modelo para que a gente lembre que um necessita do outro. Um está ali para apoiar e apoiar e apoiar e apoiar. E quem convence do pecado, quem convence do juízo, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Não somos nós, a gente não veio para julgar as pessoas aqui, mas amá-las. Quem vai transformando aos poucos é o Senhor. Eu vou pedir para o Lucas colocar para mim 1 Pedro 1:14, do 14 ao 16. Isso fala de um trajeto, e ele fala: como filhos da obediência à palavra de Deus, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ele está falando daquele molde que a gente traz do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Pelo contrário, então, não use aquele modelo que você aprendeu na rua, na escola, até mesmo, quem sabe, na tua casa. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, quer dizer, Deus ele está falando só para o pastor? Tá? Ou não? Não. Ele está falando para todos nós. Todo mundo tem facilidade de entender a Bíblia, facilidade de mudar forma de falar, forma de agir, vencer tentações do nada, assim? Eu acho que não. Eu acho que a gente é tentado porque a Bíblia fala que Jesus foi tentado de todo jeito pelo Satanás. Então, certamente todo mundo vai ser tentado aqui. Mas se você tiver com alguém perto, a quem você possa conversar, quando você é tentado a fazer o que o teu coração, teu espírito lá dentro fala: olha, não faça, meu amado, querido,
Não faça isso. Você vai sofrer, você vai fazer sofrer aqueles que te amam. Quando você tem alguém a quem conversar, a se referir, a caminhada fica mais fácil, bem mais fácil. E quando a gente vê que a igreja, ela tem essa função de trazer o amor de Deus, não existe outra forma de dedicação e amor como esse do discipulado, do tempo de qualidade, comunhão de intimidade, não tem. Só que, amado, por mais que todo mundo queira ter um tempo de qualidade com o pastor, ou com esse, com aquele irmão ou irmã, não dá. Jesus tinha 12 discípulos e ele não trabalhava fora. Ele tinha um ministério o dia inteiro, era só o ministério. Ele pregava, mas ele fazia essa comunhão, essa intimidade com seus discípulos. Ele orientava, ele corrigia esses discípulos, mas ele só tinha intimidade real com 3. Isso que ele não tinha um ofício lá fora. Então, é muito tranquilo a gente olhar naquela ideia de receber esse amor e esse carinho. Mas a igreja está crescendo e ela está cada vez crescendo mais. Amém? Glória a Deus. Mas cabe a nós, que fazemos parte, nos preparar para poder amar aquelas pessoas que estão vindo e que vão chegar essa semana e as próximas. E a gente precisa ter um coração ensinável, um coração disposto a mudar. Eu já tive discípulos e sei assim quão difícil para alguns é de abrir aquelas portas escuras das suas vidas, coisas que eles não falam para ninguém e que está destruindo a vida dele. Olha, mas quando consegue, é libertador. Só que a pessoa que busca esse amparo, esse amor, ele também tem que ser honesto, não pode esconder as coisas, porque não vai funcionar daí. E se não tem um coração ensinado, essas pessoas que podem estar ajudando, elas vão estar desperdiçando o tempo e provavelmente vão ser forçados a procurar outra pessoa a quem possa ter esse tempo de intimidade, porque a maioria aqui trabalha fora e vai precisar dedicar mais atenção para aquelas pessoas que conseguem, então, dar esse retorno. Eu vou pedir mais uma vez para o amado para colocar 1 Pedro agora, capítulo 2, versículos 1 a 5. E vocês vão ver que isso que eu estou falando não é brincadeira. E isso aí está escrito há mais de 2000 anos, falando disso aí que a gente está falando. Tá? O mesmo pescador, aquele que só dava dor de cabeça, o explosivo sanguíneo, né? Eu sou meio sanguíneo, colérico também. Eu tinha um pastor que ele dizia que ele era sanguíneo hemorrágico. Eu nunca tinha visto isso escrito em algum lugar, mas ele era assim. E 1 Pedro 2, de 1 a 5, ele fala: portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano. Então, no discipulado, você está recebendo amor, não engane aquele que te ama.
hipocrisia, mentir, enganar. Não faça isso. Inveja e toda espécie de maledicência, falar mal das outras pessoas. Nós somos chamados para ser filhos do amor. A tua boca deve falar palavras de bênção. Não dá para fluir água suja de uma fonte de água limpa, água salgada de uma fonte de água doce. Amém? Como crianças recém-nascidas, ele está falando agora quando a gente chega na igreja. A gente é como criança e está precisando aprender todo o molde de Deus. Desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Ele está falando do fluir do Espírito Santo, que vai te ensinando através da palavra, através das ministrações, modelos cristãos, modelos que Deus espera para a nossa vida. Para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, a pedra viva e o povo escolhido, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhido por Deus e preciosa para ele, vocês, agora ele está falando de nós, esse é o objetivo de Deus para cada um de nós, não só para o pastor, não só para a pastora, é para cada um de nós. Recebe, bota a mão em cima da cabeça aí e diz, ó, recebo, olha só, isso é palavra para ti, hein? Então, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitado pelos homens, mas escolhido por Deus e precioso para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Amado, não é só para você se livrar dos pecados escondidos que carrega, se tem algum, de se livrar de falar palavrão e não. Isso é o velho homem, já está morto. Deus te chama para ser pedra viva, aquele alicerce para o crescimento da igreja e auxiliar o nosso pastor a trazer o amor de Cristo através da tua vida a muitos outros e trazer através de uma vida transformada você se tornar uma pedra onde outros vão poder se apoiar e crescer. Porque é assim que a gente cresce um edifício, vai colocando uma pedra em cima da outra. Se você não for uma pedra sólida, mas um isopor, vai chegar um ponto que desaba. E Deus chama todos nós para um sacerdócio santo. Amém? Vocês são chamados para ministrar, falar de Deus, do amor de Deus, viver o amor de Deus na tua casa, com os teus filhos, tendo tempo com eles, com os teus irmãos da igreja, no teu trabalho, aonde você estiver, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Deus quer de nós nosso tempo e vai provar quem ama realmente. Porque esse discipulado, esse tempo de qualidade que você separa para abençoar aqueles amados que você sente que você tem que estar ali, amado, é custoso. Não é pouco. Ele denota, assim, sacrifício. É uma coisa boa, a gente faz por amor. Mas a gente sempre espera que tenha muitas pessoas fazendo o mesmo.
Separe, apesar da pandemia, um tempo para conversar com o irmão. Se você está com problema, procure alguém na igreja que você sinta que possa sentar contigo e conversar. Desabafa, para que você tenha o teu coração sarado. Entenda, o pastor, ele não consegue atender todo mundo, mas os amados aqui, todos são de Deus. E a gente está aqui para ajudar. O que vocês precisarem, vamos tentar amar um ao outro. Vamos tentar aprender a servir a Deus sendo sacerdócio santo. Feche o teu olho. Baixa a tua cabeça. Senhor Jesus, ó Deus Pai, te louvo, Senhor, pela palavra e o ministério que tu derramaste sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo a gente e aqueles que estão aqui, Senhor. Todos os que estão aqui e ouvindo hoje são porque é a tua vontade. E tu tem plano e ministério para cada um. Ó Senhor, que o teu amor seja cada vez maior na vida de cada um que está aqui. Que o teu Espírito fortaleça como as águias, Senhor, que voam mais e mais alto, Senhor. Que o Senhor derrame graça, favor não merecido, Senhor. Derramando, Senhor, a tua fortaleza e as tuas palavras, Senhor. Que as pessoas tenham sede pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito. E que tu, ó Espírito Santo, encontre corações abertos a ti. Que aqueles que estiverem com problema procurem auxílio. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Assim diz a palavra. Que o Senhor Jesus encontre em vocês um coração santo, um sacerdócio santo, e que cada um de nós sejamos a pedra viva que Deus espera. Amém? Glória a Deus. Agora é a hora de você dar uma resposta à luz do que você recebeu nessa mensagem de fé, ministrada com amor. Uma mensagem bíblica de Deus para você. É hora de dar uma resposta ao Senhor. Quero te fazer um convite para escrever aqui embaixo, nos comentários, o seu nome e a decisão que tomou por Cristo. Entraremos em contato com você. E um outro convite que celebramos juntos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Hoje é tempo de volta, de retorno, participar da família da fé. Bem-vindo de volta à família. E o convite de estar presente em nossos cultos presenciais, onde o mover do Espírito Santo é muito mais intenso, amplificado pela chama do Espírito. Venha acender o fogo do Espírito Santo dentro de você. Os cultos presenciais ocorrem nas terças-feiras às 19h30 e domingo às 20 horas. Todos são bem-vindos na casa do Senhor. Amém? Deus abençoe.